Boa noite a todos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Sejam todos bem-vindos à nossa live dessa noite. Meditarmos um pouco na palavra do Senhor, para a glória do nosso Deus e edificação nossas vidas espirituais. Nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 5, e assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Querido Pai, a Tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite, para a glória do Teu nome, e a edificação de nossas vidas espirituais, para que cresçamos a cada dia no conhecimento da Tua palavra, e possamos nos arraigar dela, Pai, aplicando em nossas vidas, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. Te agradecemos por Jesus ter nos dado salvação eterna. Amém. A substituição que nós vamos meditar nesses 15 minutos para a glória do nosso Deus, da nossa vida. E vamos ver aqui sobre a substituição. Isaque sendo substituído pelo cordeiro. E Abraão fez este sacrifício, qual Deus pediu, e na hora de ser executado, Deus não permitiu que Abraão fizesse o sacrifício com Isaque, e lhe deu como substituto o cordeiro. Então, a substituição foi o meio que Deus escolheu para julgar e livrar o pecador da justa condenação. Então, a substituição foi o meio que Deus escolheu para julgar e livrar o pecador da justa condenação. Tanto é julgamento, quanto é também livramento. Deus, através da substituição, Ele pode julgar o homem e também redimir o homem, livrar o homem da condenação que faz jus ao homem por causa da desobediência. O julgamento vem porque ele rejeita, morrendo sem Cristo, ele demonstrou com isso que rejeitou todo o plano salvífico de Deus para a salvação do homem. E quando ele aceita Cristo como Salvador, ele é livre, tem o livramento do julgamento vindouro que há de vir sobre a humanidade, porque conheceu que Cristo lhe substituiu no Calvário. Isaque era o filho único, era o filho unigênito de Abraão e Sara. Sara e Abraão eram estéreis. Sara não podia ter filho, Abraão também não podia fazer. Então, Isaque foi nascido por meio de um milagre. Foi um milagre de Deus, que assim Sara teve Isaque. Sara, quando estava na tenda com Abraão, ela ainda riu, porque achava que ela era muito velha, e Abraão também já era idoso, já velho, e eles não podiam mais ter filhos. Então, Isaque, no propósito de Deus, simbolizava Jesus Cristo. Isaque, dentro do plano de Deus,
daquilo que Deus queria mostrar para nós, porque o que Ele tinha em mente, Ele estava demonstrando, só nós olharmos, observarmos, que simbolizava o plano de Deus. Jesus Cristo, Ele veio, sendo Ele Deus, Ele não poderia morrer no lugar do homem, então, Deus, Ele ficou em forma humana. Então, o anjo apareceu a Maria, e ele disse a Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 a 35, que Maria teria um filho. E Maria então perguntou como poderia isso acontecer, se ela não tinha nenhum relacionamento sexual com nenhum homem. Maria não havia casado ainda com José, literalmente, né, legalmente, era noiva de José. E o anjo disse que isto seria do Espírito Santo, era ele quem iria gerar no útero de Maria o menino Jesus. Então, Cristo é o unigênito de Deus, e ele foi gerado no ventre de Maria, para que ele então nascesse com a forma humana, para que ele também fosse homem como nós, com a grande diferença que Cristo não tinha pecado. Cristo nunca pecou, não tinha pecado. Então, assim como Isaac, o nascimento dele, ele foi gerado milagrosamente, Jesus Cristo também, o nascimento dele foi milagrosamente, porque, Cristo foi gerado no ventre de Maria, sem ela ter relacionamento com homem nenhum, né? Então, a concepção de Jesus no ventre de Maria foi milagrosamente. Por isso tem a ver isso com Isaac. Isaac foi o filho amado de Abraão. Isaac foi o filho amado de Abraão. Assim como ele era unigênito e amado de Abraão, Cristo também, ele foi o filho amado de Deus. Está lá em 2 de Pedro 1,17, ele era o filho amado de Deus. Deus amava seu filho, e ele, então, ele teve que fazer algo totalmente incompreensível à razão humana, não é isso? Então, como Isaac era o filho amado de Abraão, isso mostrava também, estava falando de Jesus Cristo, sendo ele também o filho amado de Deus. Isaac não resistiu a Abraão ao saber que seria sacrificado. Quando Isaac chegou no Monte Moriá e Abraão iria sacrificá-lo, Abraão conversou com ele e disse: meu filho, você vai ser sacrificado. Isaac não resistiu. Jesus Cristo também, ele ofereceu-se a si mesmo voluntariamente como sacrifício. Ele não resistiu à vontade do Pai. Esse era o plano de Deus, que ele morresse em lugar do homem, fosse sacrificado em nosso lugar. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Então Cristo não resistiu à ordem do Pai, ele obedeceu à ordem do Pai. Isaac carregou a lenha que seria usada para queimá-lo como holocausto, após o sacrifício. Abraão, ele pegou a lenha e colocou nas costas de Isaac. Isaac carregou aquela lenha até o lugar determinado por Deus, onde seria feito o sacrifício. Jesus Cristo, ele também carregou em seus ombros aquela cruz, onde ali ele seria castigado, onde ele receberia o castigo em meu lugar e em seu lugar, onde Cristo sofreria e morreria naquela cruz, pois maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz é sinal de maldição. E Jesus Cristo tornou-se maldito, carregou aquela cruz nos seus ombros, simbolizando também os nossos pecados que ele levou sobre si.
Abraão, ele creu que Deus ressuscitaria Isaac e iria sacrificá-lo. Em Hebreus 4, 11, 17 e 19. Nos diz o escritor de Hebreus que Abraão cria que até das cinzas Deus poderia ressuscitá-lo. Por isso ele cria que Deus o ressuscitaria. E esta era a grande fé, a grande confiança de Abraão na palavra de Deus. Deus não permitiu o sacrifício de Isaac e substituiu por um carneiro. Em Gênesis 22, 11 a 13. Então, quando Abraão foi sacrificar Isaac, que ele pegou Isaac, e Isaac, ele se entregou nas mãos do pai, porque eu creio que também Isaac confiava e sabia que o pai estava fazendo. E então ali, quando Abraão colocou Isaac sobre aquele holocausto, e ele ia completar o sacrifício, ele ia imolar, ia matar Isaac, Deus disse a Abraão: Abraão, não toque no moço. Então ele não permitiu e deu o cordeiro, o carneiro, para substituir Isaac. O carneiro falava também de Cristo, que substituiria o homem na cruz do Calvário. Isaac não poderia morrer, por quê? Porque ele era maculado, ele era pecador. Mas o cordeiro poderia ser sacrificado porque o cordeiro era inocente. E o cordeiro também falava de Jesus Cristo. Isaac chegou ao Monte Moriá em 3 dias. No terceiro dia foi retirado do altar onde seria sacrificado. Abraão caminhou 3 dias até chegar no Monte Moriá. E no terceiro dia Isaac foi sacrificado, mas ele foi tirado do altar. A retirada de Isaac do altar, falava da ressurreição de Cristo, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, Cristo, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Depois do sacrifício, Deus abençoou Abraão, que estes e seus descendentes seriam vitoriosos sobre todos os seus inimigos. Então ele abençoou e disse a Abraão que tanto Isaac quanto seus descendentes seriam vitoriosos sobre os seus descendentes. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou para salvar, recebe a bênção de Deus sobre o pecado, a morte e o diabo, os grandes inimigos da humanidade. Aquele que crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar para lhe salvar, recebe a bênção da vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, que são os grandes inimigos da humanidade. Abraão morreu na fé e ele foi juntado junto com os seus. E Abraão cria que ele iria para o seio de Abraão, mas que no futuro, Abraão sabia que seria levado, quando ele morrer, seria levado ao seio de Abraão, mas no futuro, ele seria levado por Deus à pátria celestial, onde todos estariam juntos. Da mesma maneira, assim também, do mesmo modo, todos os que pela fé foram salvos em Cristo Jesus, têm a convicção, a certeza de que um dia eles estarão todos juntos na cidade celestial, onde Cristo habita, porque essa é a vontade de Deus. Os que partiram pela fé, crendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, eles partiram crendo que um dia os seus corpos serão ressuscitados, e juntos com os que ficaram, um dia ele sabe, aqueles que não morrerão, eles vão estar todos juntos, com os irmãos de todo o mundo, todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo estarão juntos nas mansões celestiais. Então, Cristo nos substituiu para nos livrar da condenação eterna, do juízo eterno. Mas aquele que rejeitar a sua substituição no Calvário, porque fala do homem como um pecador, incapaz de salvar-se a si mesmo, se rejeitando, então é julgado e condenado, e tem a condenação eterna que lhe aguarda. Meu amigo, você pode meditar nessa noite, pensar em relação a você, se ainda não tem Cristo como Salvador, confesse, recebe Ele como Salvador da tua vida. Você que está longe do Senhor, vem para Deus, que Ele é digno de te salvar. Ele perdoa os teus pecados, tu volta a ter comunhão com Ele. Amém. Querido Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.